Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar um quadrinho super premiado. Esse aqui, Monsters. Só no Eisner desse ano, Monsters ganhou, sei lá, as principais categorias. Olha só os prêmios que ela ganhou no Eisner de 2018. O seguinte: melhor série, melhor publicação juvenil, melhor roteirista, melhor artista multimídia e melhor capista. Quer mais? Vamos lá. Ganhou o Hugo de melhor história gráfica em 2017 e 2018 e ainda ganhou a melhor graphic novel do British Fantasy Award de 2017. Cara, é realmente muito premiada. E quando nós pegamos tudo isso de prêmios, e antes de ler a história, né, a gente vê tudo isso, a empolgação pela obra vai lá em cima. Mas eu já deixo claro desde o começo do vídeo, né? Ao menos na minha opinião, esse hype causado pelos prêmios, no caso de Monsters, atrapalha. Não porque a história é ruim, longe disso, né? Mas porque a narrativa é lenta, né? A autora vai entregando pouco a pouco os elementos que tornam a história dela interessante. Então, a gente corre o risco de ficar sempre assim, cadê aquilo? Cadê o que empolgou tantas pessoas, que fez essa história ser tão premiada? Eu acho que saber disso, ter esse detalhe que a autora vai entregando aos poucos, é algo que é bacana de saber para ter uma leitura mais agradável, né? E não ter uma espécie de banho de água fria por esperar algo diferente daquilo que a obra propõe, né? O seguinte, né? Vamos voltar um pouco e dar algumas informações. Monsters nos Estados Unidos é publicado pela Image Comics, é escrita pela Marjorie Liu, essa que ganhou de melhor roteirista, e desenhada pela Sana Takeda, que ganhou a de melhor artista multimídia. Deixa eu mostrar a arte da Takeda. É realmente uma arte muito bonita. Deixa eu mostrar um pouco mais para frente. Olha só a arte dela. Vou mostrar mais duas páginas. Jogar mais pro final agora. Tomar cuidado para não ter spoiler, né? Tá aqui. Olha só. Bom, vamos uma sinopse breve. Aqui, nessa história, nós vamos ver, sei lá, a saga, a jornada de Micah Half-Wolf, que não é humana, é uma criatura conhecida como arcânica, né? Ela faz parte desse grupo de arcânicos. E no começo a gente não sabe direito o que é, a gente só sabe que é um grupo meio mágico, né? Que não é humano, né? E essa personagem, ela começa a história se permitindo ser vendida como escrava para invadir o covil das Kumaia, que é uma espécie de ordem de bruxas, né? Ela quer chegar nesse local para abordar uma bruxa específica, né? Para saber sobre a sua falecida mãe e sobre o próprio passado. E a partir daí vai se desenrolar uma história épica, né? Que vai envolver a guerra entre raças, poderes antigos e ocultos e o próprio destino do mundo. Então, vamos lá. Para comentar, para sair um pouco da sinopse e para os comentários, eu tenho que dizer que eu vou dar alguns spoilers. Não acho que são spoilers que estragam a leitura, mas acho legal avisar nesse momento. Do ponto de vista conceitual, Monsters traz uma grande novidade. Assim. O fato de que praticamente todas as personagens importantes são mulheres. Na verdade, as grandes líderes, as pessoas mais poderosas, que detêm mais conhecimento, são são todas mulheres. A presença masculina é muito reduzida em Monsters. E só isso já chama atenção, já é algo que gera curiosidade assim pela saga, né? Assim, a criação de um universo feminino, né? Onde as mulheres têm, sabe, um protagonismo maior do que a gente vê na maior parte das séries. Né? Isso é bacana, né? Mas, bom, deixando isso de lado e olhando mais para o cenário, e os personagens, tem que dizer que não há inovação. Pelo menos assim, eu não percebi tanta inovação. São ideias que já vimos antes. Por exemplo, não tem como olhar para a protagonista que tem um ser poderoso dentro dela, com quem ela tem a difícil relação, e não lembrar do Naruto e da Kyuubi, por exemplo. Da raposa de 9 caudas que está dentro do Naruto. Né? E sei lá, a própria ideia de que há um confronto entre humanos e raças mágicas é isso que nós já vimos, sei lá, várias e várias vezes. Ainda assim, a Marjorie Liu trabalha isso de algumas maneiras interessantes. Por exemplo, no caso das raças, há 5 raças no mundo. Os ancestrais, que são criaturas meio bestiais, né, que lembram meio animais, né, que nessa página vai ter uma ancestral para vocês verem. Temos também os humanos, claro, os arcânicos, que são fruto do cruzamento, né, da miscigenação entre
humanos e ancestrais, os gatos, que são seres inteligentes e parecem estar bastante ligados ao conhecimento, à poesia, e os deuses antigos, que são assim quase que fantasmagóricos. Eles são vistos, né? São quase que fantasmas que pairam em certos locais, mas não se sabe se eles estão adormecidos, se eles foram banidos. O fato é que eles não influenciam tanto, aparentemente, no dia a dia do mundo. Essa composição de raças foi interessante. E dentro dos humanos, por exemplo, não é os humanos contra as raças mágicas, né? Há grupos também, há as próprias Kumaia, que eu falei aqui, essa ordem de bruxas, há as Inquisitrix, que são, parece que ao mesmo tempo têm tensões com as Kumaia, se aliam a elas. E há grupos, por exemplo, que não são contrários a respeitar e até a convivência pacífica com as raças mágicas. Essa proliferação de grupos, né, grupos distintos, para mim é um ponto alto da série. E cada grupo parece ter seus próprios interesses, né? Outro, assim, ponto alto é que os elementos, né, os conceitos, eles não são explicados didaticamente. Por exemplo, eu falei das raças, isso não é explicado didaticamente. Isso, a gente vai percebendo isso conforme vai aparecendo na série, né? Isso, isso não só isso, a questão das raças, mas também o passado do mundo, o passado dos personagens, como é que eles se relacionam. Conforme vai aparecendo, né, nós vamos montando o cenário na nossa cabeça. Isso é uma sacada legal, né? A partir de determinados momentos, há explicações mais didáticas. Elas são sempre pontuais, assim. Ao meu ver, o ponto fraco de Monsters são os personagens, que são meio rasos e assim, e pouco carismáticos, né? O que, poxa, o que eu acho que é um ponto bem fraco mesmo, ainda mais que, poxa, criou um universo tão interessante com essas mulheres fortes, assim, elas podiam ter personalidade mais delineada. Não sei se isso é uma fraqueza da autora, não li outras obras dela, ou se é algo que vai ser mais desenvolvido mais pra frente, mas pelo menos nesse primeiro volume de Monsters, que é Despertar, isso aparece. Bom, ao terminar a minha leitura, qual foi a minha impressão? Foi de ter lido a introdução de algo que pode vir a ser um grande épico. Já saíram, já saiu mais um encadernado lá nos Estados Unidos, tem um outro em pré-venda, acho que sai agora em setembro. Assim, ou seja, vamos ver como é que isso vai se desenvolver. Assim, lendo isso aqui, eu fui fisgado. É interessante, mas é tão introdutório que para mim é cedo para rasgar elogios ou tecer críticas maiores, né? Rasgar elogios mais contundentes do que aqueles que eu fiz e críticas mais contundentes que aquelas que eu fiz, né? Uma situação foi apresentada. Agora eu quero ver o desenvolvimento. E que a Pixel, que lançou esse primeiro volume, inclusive, está muito bem cuidado, assim, uma edição está muito bonita. Tem coisas que eu acho que não dá para ver no vídeo, mas olha só, é bem bonita a edição, foi bem cuidada, que essa Pixel lance os próximos volumes, né? Pixel às vezes tem um pouco essa trajetória de começar e não continuar, mas vamos esperar que isso não aconteça com Monstros, né? Bom, é isso que eu tinha para dizer. Peço que se gostou, deixa teu joinha, se não é inscrito no canal, se inscreva. Um abração e até o próximo vídeo.